Vamos com uma sequenciazinha de notícias dessa terça-feira. Já deixo, vocês sabem que eu trabalho aqui na sinceridade, né? Já deixo logo de cara, você não teve muita coisa gigantesca acontecendo nessa, nessa terça-feira, não. Provavelmente depois que eu falar isso vai acontecer de tudo, né? Ao longo da noite da terça-feira. Mas no Fluminense você precisa ficar atualizado de algumas coisas, beleza? A gente já começa, inclusive, falando sobre parcial de ingressos para o Fla-Flu. Isso porque são mais de 27 mil tricolores confirmados para o Fla-Flu. Por que eu tô falando tricolores exclusivamente? Porque essa notícia ela foi divulgada pelo próprio Fluminense ali meio-dia, na abertura de venda de ingressos pro público geral. A venda de ingressos ela já estava acontecendo há um certo tempo para sócios do Fluminense. E no momento da abertura do público geral, o Fluminense divulgou que 27 mil ingressos haviam sido comprados. Bem, esses ingressos foram comprados por torcedores do Fluminense, né, que são sócios, e agora, às 4 horas da tarde, quando eu tô abrindo aqui, inclusive, gravando esse vídeo, só tem setor oeste inferior. Tá custando R$ 150, mas para sócios do Fluminense, por exemplo, o meu plano de sócio tá aqui, sai de graça o ingresso. Então, vá lá, compra o seu ingresso. A gente deve ver um estádio bem meio a meio, nesse caso. Diferente do que aconteceu no Campeonato Carioca, por exemplo, onde num jogo era praticamente só flamenguistas com tricolores lá na Sul, no outro jogo era praticamente só tricolores com outra torcida, né? Outro jogo na outra torcida lá com flamenguistas lá na Norte. Então, dessa vez a gente deve ver um pouquinho mais dividido, mesmo o mando sendo do Fluminense. A gente não comprou tantos ingressos assim para essa partida. 27 mil, a carga ali deve ficar em. Deve dar não sei exatamente, mas chuto que fica ali em 60 mil presentes, por exemplo. 60 mil pagantes presentes, então provavelmente o Fluminense já esgotou a Sul, comprou boa parte das lestes, o Flamengo deve ter comprado outra parte, esgotado a norte também. E aí, obviamente, ficam esses ingressos aí sobrando só. Eu dei pausa aqui só para poder fazer uma retificação. Ainda tem ingressos pro setor norte, tá? O Flamengo não esgotou suas entradas pro setor norte, não. É porque como eu acessei pelo site do sócio do Fluminense, ele não me permite comprar o ingresso para um setor que é só de flamenguistas. Mas eu abri aqui como público geral e ainda restam ingressos para o setor norte, sim, do Flamengo. Mas devem esgotar, né? A gente deve ver um clássico maneiro no próximo domingo. Bem, outra notícia que a gente precisa falar um pouquinho também é sobre o Argentino Júnior. A matéria publicada pelo GE. Globo diz que o Fluminense deve enfrentar o Argentino Júnior lá no estádio Diego Armando Maradona. Para quem não sabe, não entendeu o que está acontecendo, o Diego Armando Maradona, o estádio do Argentino Júnior, cabe cerca de 25, 26 mil pessoas lá no estádio. Vou até botar uma foto dele aí, foto tirada pela Ana Canhede. É Ana Canhede, se eu não me engano, Ana Canhedo. Ana Canhedo. Até troquei uma ideia com ela lá, que ela é repórter que foi cobrir o Corinthians lá contra o Argentino Júnior no empate do Corinthians lá na Argentina. E aí, qual que é a parada? O estádio do Argentino Júnior cabe, como eu falei, cerca de 25 mil, 26 mil pessoas. Só que, para a fase de grupos, ele só foi liberado para menos de 20 mil. Precisava de alguns laudos e etc. E na fase de grupos ele estava liberado, porque na fase de grupos você precisa ter só 10 mil lugares. Qualquer estádio acima de 10 mil pode jogar, por exemplo, a Chape, quando jogou a fase de grupos, pôde jogar na Arena Condá com 10 mil lugares. Fez uma fase de grupos bem honrosa ali naquela Libertadores. E aí, qual que é a parada? Para as oitavas de final, a capacidade precisa ser de 20 mil. E apesar do estádio caber mais de 20 mil, ele não comportava, no laudo atual, 20 mil pessoas. Entendeu? É tipo Maracanã. Maracanã cabe em 78 mil, mas não comporta, num Fla-Flu, por exemplo, 78 mil pessoas. Não tem esse laudo ali. Então, qual que é a parada? O GE afirmou que é dado como certo na Conmebol e no... Aqui, a Confederação não oficializou ainda a sua tabela, mas o estádio já é dado como certo nos bastidores, tanto da Conmebol quanto do Argentino Júnior. E aí, qual que é a parada? Eu também troquei uma ideia com a galera do Fluminense e eles também tratam como certo que o jogo é aí.
Até, enfim, conversando ali com algumas pessoas e tal, poderia... É até um fato de que, tipo assim, eles já tinham o laudo para poder receber mais de 20 mil pessoas no estádio, só não tinham homologado isso na Conmebol ainda. Então, por isso que lá na Conmebol apareceu como a definir. Ou seja, o jogo vai ser, sim, no estádio do Argentino Júnior, no estádio Diego Armando Maradona. A torcida do Fluminense ocupará esse espaço aqui. Ó. Deixa eu afastar para cá. E aí eu consigo marcar. Esse espaço aqui, essa tribuna alta, aqui em cima. Esse espaço aqui será o espaço destinado à torcida do Fluminense. Segundo a matéria do GE. Globo, cabe cerca de 1.500 a 2.000 torcedores nesse espaço. Lembrando que o estádio é obrigado a dar ali 2.000 ingressos, né? Até 2.000 ingressos, mas nessa fase são 2.000 ingressos, é o que é obrigado a dar. Pode até dar mais ingressos para tricolores lá na Argentina, o Argentino Júnior, para negociar com o Fluminense dá mais espaço para torcedores deles aqui no Brasil, mas normalmente isso acaba não acontecendo porque eles vêm num número grande, mas não a ponto de esgotar 4.000 ingressos, por exemplo. Então esse daqui é o cenário, é onde o Fluminense deve ficar. Então, para quem vai viajar e etc., na verdade, quem vai viajar já deveria ter comprado, né, a passagem, porque o Inter joga lá no mesmo dia, ficou passagem e hospedagem, acabou até ficando caro. Mas quem quer se organizar aí também pro jogo, e claro, também importa pra gente, tecnicamente, pegar o Argentino Júnior vai ser mais complicado lá. Lembrando que por lá eles ganharam o Liverpool, ganharam o Del Valle, empataram com o Corinthians. Então é um estádio meio... É um estádio, a comparação de quem foi, falou, cara, é meio São Januário, assim. É um estádio num bairro muito ligado ao clube, é um estádio mais acanhado, fechado, só que bem pior do que São Januário, no sentido de que São Januário, aquela parte de trás, né, da arquibancada, ela tem todo aquele espação onde tem estátua, não sei o que, até o campo. Lá não, lá é um quadradinho ali, uma ferradura colada, então a pressão do Argentino Júnior lá dentro é muito grande. Vamos torcer pra gente repetir 2011. Outra notícia são sobre os empréstimos confirmados. 2 jogadores do Fluminense foram efetivados ali o seu empréstimo para o Londrina. Um deles, o Luan Freitas, zagueiro do Fluminense. Vamos ver se consegue agora uma sequência boa jogando, né? No Fluminense teve algumas lesões. Vamos torcer para que funcione, né? Zagueiro que é da geração. Eles são dois... Na verdade, os dois jogadores são da mesma geração ali, né? Tanto o Luan Freitas, que é zagueiro da geração do João Pedro, do Marcos Paulo, daquela galera 2001, quanto o Marcos Pedro. Então, Luan Freitas e Marcos Pedro. Marcos Pedro estava emprestado à Volta Redonda e foi emprestado ao Londrina agora, mas ainda pertence ao Fluminense, lateral esquerdo, o Marcos Pedro, enquanto o Luan Freitas é zagueiro. Vamos torcer para os dois darem certo lá na equipe paranaense que está jogando a Série B, tá? Então o Luan Freitas, que não vinha recebendo chances no Fluminense, vai jogar a Série B, enquanto o Marcos Pedro, que estava jogando a Série C pelo Volta Redonda, era reserva do Volta Redonda, vai jogar a Série B também pelo Londrina. Para a gente poder fechar aqui os dois casos, um é sobre o Ganso. O Ganso participou do Boleiragem. Assim, eu preferia 1000 vezes o Bem Amigo. Não assisto muito TV nessa hora, mas quando eu tava zapeando ali, às vezes eu parava no Bem Amigos. Esse programa, Caio Ribeiro e o Roger Flores, é bem complicado assim mesmo. Mas enfim, o Ganso esteve por lá ontem, eu não assisti, mas vi as repercussões. E o Ganso comentou sobre a volta do Alexander. Ele falou o seguinte: é muito bom, tem muito o que aprender, se machucou brincando na rodinha, né, de bobinho, né? Acho que semana que vem ele volta. O Ganso falou isso lá no programa do Sport TV. Ou seja, deve voltar a treinar, né, e tal, ali ter condição de jogo, mas é bem antes do que a gente esperava, tá? O Alexander se projetava uma volta dele para setembro. Se ele volta na semana que vem, e vamos botar aqui 2 semanas, que é um tempo longo até ele ter condição de jogo, transição e etc., a gente tá falando do Alexander talvez voltando para os jogos da Libertadores já, das oitavas de final. Se a gente tinha dúvida se ele voltava para as quartas, pode ser até, pelos cálculos ali, pelas falas do Ganso, que ele joga até o jogo da Libertadores das oitavas. Até. Talvez não a ida, talvez só a volta, lembrando que a Libertadores, o Fluminense joga no dia 1º a ida lá na Argentina e joga no dia 8 a volta lá aqui no Maracanã. E a gente tá falando de hoje, né, 11 de julho.
até o dia 8 são 4 semanas. Então, assim, o Alexander tá fazendo, vai ser muito importante. Falando em Alexander, falando em volta, falando em escalação, rolando uma dúvida na galera de quem vai substituir o Keno, né? O Keno que saiu, tomou o cartão amarelo no último jogo, chorou no vestiário por ficar fora do Fla-Flu, tava nitidamente puto por ter ficado fora do Fla-Flu, pelo cartão amarelo, enfim. Tá fora da partida contra o Flamengo. E aí tá aquela dúvida de quem substitui o Keno, né? O GE. Globo até fez uma matéria que eu vi uma galera reclamando porque eles botaram 3 opções pra substituir. Johnny Gonzalez ou John Kennedy, botando mais um atacante. Botando, ou seja, vamos pra frente mesmo. O Léo Fernandes fazendo sua estreia, já começando por ali. Ou o John Arias. Aí muita gente falou, pô, o John Arias já é titular. Não, só que a questão é o seguinte, o Arias tá voltando de suspensão e meio que o John Arias seria o Lima, né? Seria o Lima ser mantido, porque o Lima é o reserva que só não jogou 2 jogos no ano. E é titular desde a final contra o Flamengo, o Lima foi titular em todos os jogos, exceto no que ele foi poupado contra os Strongs. A única exceção é o jogo contra o River Plate, que ele entra no primeiro tempo. Então assim, o Lima é reserva do Fluminense, mas ele é titular. Direto. Então meio que na lógica ali do Marcelo Raed, que foi quem deu a opinião do John Arias, seria botar o John Arias de volta no time, meio que mantendo o time que jogou contra o... Gente, a gente ganhou de quem nesse final de semana? São Paulo, depois de São Paulo a gente ganhou o 2-0 Internacional, caraca. Doideira. Então, às vezes some as coisas da cabeça, né? Pro outro, né? Pro Cabral Neto, ele botaria o Léo Fernandes. A lógica dele seria tentar encaixar o Arias com o Léo Fernandes, lembrando que pode ter até a volta do Ganso também, né? Dentro desse time. E pro Johnny Gonzalez, e pro Rodrigo Coutinho, né? Que participou também já de algumas coisas lá do GE, seria o Johnny Gonzalez ou o John Kennedy. Bota alguém mais pra frente que já tem característica mesmo do Keno e vamos embora com o atacante. Eu confesso que eu sou a favor mais da opção de botar o John Arias e manter o time que vem jogando mesmo. Ou seja, um Fluminense ali mais no meio de campo, né? Com André Martinelli, John Arias e Ganso, ou John Arias e Lima, e acrescentando no time se né, o Ganso puder jogar, John Arias, Lima e Ganso, por exemplo. E o Germancano na frente. Bota o Lima de ponta, eu sou mais a favor de manter ali o time e com o Léo Fernandes tendo gás para poder jogar o segundo tempo. Quem você gostaria de ver? É isso. Deixa um comentário aqui embaixo pro Fla-Flu. Tamo junto, até a próxima. Valeu!